Diz no mesmo Isaías 55, verso 7: deixe o ímpio os seus caminhos e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e Ele se compadecerá de vós. Torne ao Senhor nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Abacuque 3, 17 e 18, a Bíblia diz: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos. A ovelha da malhada seja arrebatada e nos currais não haja vaca. Todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Oséias capítulo 6, verso 1 e 3. Verso 1, a Bíblia diz: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas sarará. Fez a ferida, mas Ele mesmo a ligará. Verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua entrada, e Ele entre nós está, como a chuva serôdia que rega a terra. Miqueias capítulo 6, verso 8, a Bíblia diz: e Ele assim te diz, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande alegremente no caminho com teu Deus. Apocalipse capítulo 22, verso 17, a Bíblia diz: o Espírito e a esposa dizem bem. Quem ouve, diga bem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O mesmo Apocalipse 22, 13 e 14, o 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Efésios 2, 8, olha que coisa linda: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. João 8, 32 e 36, olha que coisa linda. O 32, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. O 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E queridos irmãos, estamos aqui nessa noite gloriosa para falar de Jesus, a verdade que liberta, o transformador que não sofre transformação, a paz para quem está em guerra, o conforto para quem está angustiado, o poder para quem está fraco, a solução para quem está com problema. E nessa noite gloriosa, nós recebemos ordem do Espírito Santo de Deus para proibir qualquer um dos senhores saírem daqui sem receber a sua bênção, a sua vitória, a qual Deus determinou para a eleita, amada, a sua igreja, porque isso é fiel e verdadeiro. Porque em Números 23, 19, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, falaria e não confirmaria. A Bíblia diz ali em Isaías 40, verso 8: seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. A Bíblia diz em Salmo 119, 89: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Mateus 24, 35: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Por isso, queridos irmãos, devemos estar preparados para receber de Deus as vitórias. Aleluia. Queridos irmãos, um moço, ele resolveu fazer algo para Deus. Ele era um crente, mas um crente que não apresentava fruto. E ele dizia: Senhor, eu não sei ler, não sei cantar, não sei pregar, e também tenho dificuldade de me comunicar. Todavia, eu quero fazer um compromisso com o Senhor. Uma vez por dia, ao menos uma vez por dia, eu quero dar um folheto à primeira pessoa que eu encontrar. E ele colocou esse desejo no seu coração. E todos os dias ele levantava-se para fazer a sua caminhada e levava consigo um folheto. E a primeira pessoa que ele encontrava, ele dava um folheto. Mas quando foi um belo dia, ele ficou estarrecido. Ele ficou preocupado, porque a primeira pessoa que vinha ao encontro dele era alguém que o aborrecia, um vizinho que não gostava dele. E ele disse: olha, Senhor, eu vou dar o folheto à segunda pessoa e não à primeira. Mas o Espírito Santo de Deus falou bem alto ao seu coração: você me prometeu que seria a primeira. E ele obedeceu, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas acontece que quando ele deu o folheto aquele moço o ofendeu com palavras de baixo calão, lhe falou tantos impropérios, rasgou o folheto, jogou para cima e disse: como é que você tem a ousadia, a petulância de me dar esse papel?
Mas acontece que quando aquele moço rasgou o papel, jogou para cima, um pedacinho do folheto caiu no seu bolso. E ele foi para casa. E é normal quando nós chegamos em casa e vamos tirar a roupa para botar para lavar, tiramos dos bolsos os valores para depois colocar a roupa no cesto. E para a surpresa daquele jovem, quando ele meteu a mão no bolso da camisa, ele encontrou um pedacinho do folheto. Estava escrito só 2 palavras. Ele disse, terminou de rasgar. Quando ele entrou embaixo do chuveiro, o Espírito Santo começou a martelar a sua mente. Ele disse, à noite, quando ele foi se deitar e colocou a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo martelando em sua mente, ele disse, quando ele acordou pela manhã e foi fazer a sua caminhada trivial, o Espírito Santo martelando na sua mente, ele disse, para a surpresa, eu creio que não foi coincidência, foi providência, quem vinha de encontro àquele jovem aborrecido, o irmão que um dia antes havia dado o folheto para ele. E ele, aborrecido, chateado, invocado, chegou perto do irmão e perguntou, o que é que ele disse? O irmão respondeu, não entendi. Quando ele explicou por que fizeram aquela pergunta, o irmão respondeu, eu já sei. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse, eu sou o que salva. Ele disse, eu sou o que transforma. Ele disse, eu sou o que liberta. E aquele jovem ainda invocado, chateado, perguntou, mas quem é ele? Você me falou que ele disse todas essas palavras, mas quem é ele? E o irmão disse, você não sabe? Ele é Jesus o Nazareno, ele é Jesus o Galileu, ele é Jesus o Filho de Deus. E logo após o irmão passar uma porção da palavra, aquele jovem aceitou o Evangelho de Jesus. Sabe por quê? Porque ele disse. E quantas vezes ele disse para o Senhor, para a senhora, para o moço, para a moça, e hoje ele vai fazer o Senhor se relembrar que a sua palavra permanece fiel. Por quê? Porque ele disse. Aleluia. Queridos irmãos, nessa noite gloriosa nós vamos falar de Mefibosete. E é impossível falar de Mefibosete e não falar do seu pai Jonatas. Jonatas era amicíssimo de Davi. E eles, em suas conversas, um disse para o outro, olha, se um de nós morrer, aquele que ficar vivo tomará conta dos parentes. Vou repetir, Jonatas e Davi, eles eram amicíssimos, muito amigos. Se nós não atentarmos, não tomarmos cuidado, seremos objeto de maldição para a nossa própria casa. Saul, primeiro rei de Israel, que poderia ter sido uma bênção na presença do Senhor, se envolveu em pecados e até mesmo em consultas à morte. E por causa disso, eles tiveram morte precoce. Eles saíram para oferecer resistência ao adversário, não consultaram ao Senhor, não oraram ao Senhor, e por isso morreu precocemente ele, os filhos e os soldados. Imediatamente adentrou na cidade um arauto, um porta-voz, gritando e dizendo, morreu o rei e morreu também o príncipe. Eu quero dizer aos senhores que o texto que nós lemos fala, o pastor Wilson leu, que Mefibosete ele era aleijado de ambos os pés, mas de acordo com 2 Samuel 4,4, Mefibosete nasceu um garoto perfeito até os seus 5 anos de idade, e ele era um forte candidato para o reinado de Israel. Mas de acordo com 2 Samuel 4,4 também, a Bíblia diz que ele tinha uma empregada, uma babá que tomava conta dele quando ele era pequenininho. E quando ela soube que morreu toda a família, ela, com medo que acontecesse algo àquela criança, a Bíblia diz que ela pegou a criança no colo, saiu em desespero, correndo, tropeçou, caiu com ele no colo, e ele ficou aleijado até o dia da sua morte. Contudo, Mefibosete nasceu um garoto perfeito até os 5 anos de idade, e era um forte candidato a ser rei de Israel. Isso. Muito bem. Na verdade, depois que Mefibosete perdeu a tudo que tinha, a Bíblia diz que um homem chamado Ziba o levou a Lodebar. Lodebar no hebraico quer dizer cidade sem lei, cidade sem pastor, lugar de esquecimento. Um homem que nasceu para ser um príncipe, nasceu para ser um rei, foi morar em um lugar que se refugiava lésbica, prostituta, homossexual, ladrão, assassino, todas as pessoas que viviam à margem da lei se refugiavam em Lodebar, e justamente para lá que
Lodebar, que levaram Mefibosete. E ele dependia dos outros, até mesmo para as suas necessidades primárias, visto que ele era aleijado de um dos pés. Estou correndo, porque senão não dá tempo de terminar a mensagem. O pastor Carlos sabe que a minha mensagem é quase 1 hora, ele sabe disso. Na outra igreja que eu peguei, eu congregava, 13 anos se passaram. 13 anos. Olha só o sofrimento desse jovem. Ele já estava saindo da sua adolescência para a juventude. E 13 anos ele sofrendo. Eu imagino que tem pessoas que estão dentro do Evangelho e quando o vento sopra só um pouquinho, ele corre. Ele foge. Os próprios discípulos não conheciam o poder de Deus. Vou só dar uma paradinha, mas vou continuar no texto. Os próprios discípulos não conheciam o poder de Deus. Tem gente hoje assim no Evangelho. Olha, eu me converti, tenho 32 anos e continuo na mesma igreja. Já fui vice-presidente, já estou lá até hoje. Mas tem pessoas que não querem sofrer nada no Evangelho. Hoje estou pregando o Evangelho só de prosperidade, mas quando vem o vento, as pessoas correm. Estou até saindo fora do texto, mas só para mostrar uma coisa para vocês. 13 anos de sofrimento desse jovem, desde criança, sofrendo. Custou um preço muito caro. Essa aliança entre nós e Deus não custou apenas um abraço, um aperto de mão, palavras, não. Essa aliança entre nós e Deus custou um preço de sangue. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, a Bíblia diz: não foi com coisas corruptíveis como o prata ou ouro, que foste resgatado, foste comprado da vossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Cristo, que morreu na cruz do Calvário, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Por isso, irmãos, nós devemos sempre acreditar que esse sangue, ele é poderoso, esse sangue, ele é carmesim, esse sangue, ele é inocente. Por isso, irmão, a Bíblia diz em Mateus 26, 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão do pecado. E este sangue poderoso, este sangue inocente, carmesim, este sangue vitorioso, ele garante a nossa vitória e a nossa força, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e por isso devemos estar sempre alegres e felizes, sabendo que a luta vem, que a vida do crente é luta, vitória, e luta nunca para. Não fique pensando que aceitar Cristo é mar de rosa. Eu nunca vi rosa sem espinho, mas possa acreditar que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. A adversidade vem, mas ela passa. Por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Pode ser amanhã, mas ela vem. Esse moço ficou 13 anos sofrendo, e no final da mensagem você vai ver que Deus o abençoou grandemente, porque um homem chamado Davi soube honrar a sua palavra. Então, houve essa aliança entre Davi e ele. Só que essa aliança entre nós e Deus custou um preço caro, preço de sangue. Pense nisso. Não abandone o seu barco, porque você foi comprado. Nós fomos comprados por um bom preço, preço de sangue. Pense nisso. Glória a Deus. Irmão, vou dar só uma paradinha. Não tem notificador, o pastor está botando água no feijão. Ele falou que não tem notificador, falar alguma coisa. Mas o pastor só foi, não tem. Então a primeira palavra que Davi disse para Mefibosete: não temas. Por que ele está com medo? Porque existe um monte de crente medroso. Tem crente que tem medo de entrar no postinho para tomar um refrigerante. Vou contar uma história rápida. Nós fomos num retiro, carnaval, e o pastor, ele fez a parte dele. Ele foi limpar o banheiro, tinha muito banheiro, ele foi limpar o banheiro, chamou o diabo e falou assim: eu limpei o banheiro, agora você vai limpar aquele outro lado. E depois os outros perdidos vão ajudar também, para limpar o banheiro. O diabo foi, nem começou a limpar, voltou correndo. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, tem um sapo lá, tem um sapo. Não, sapo? Não, pastor, tem um sapo. Vamos lá, vamos ver que sapo é esse.
Aí o pessoal foi lá, eu também fui. Chegou lá, uma perereca. Crente com medo de perereca, com medo de sapinho. Crente medroso. A Bíblia está dizendo, não temas. Irmão, sabe o que é que Isaías 41:13 fala? Eu sou o Senhor vosso Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te amo. Por que tem crente que é medroso? Davi disse para mim, José, não temas. Agora eu quero que o Senhor aspire fundo, assim, aspire fundo, bote esse ar para dentro, e eu vou fazer uma pergunta ao Senhor, e o Senhor solta esse ar, que vocês botaram para dentro, vou contar de 1 até 3, e quando eu contar de 1 até 3, vocês vão falar, não temas. Amém? Aspira fundo, olha, mas bem forte para estremecer o inferno lá fora. Porque quando eu estava jogando Fla-Flu e um time me tomou, lá no Maracanã não é um bazar que você pode estar em Copacabana, que você vai ouvir ele gritando, comemorando o gol do seu time. A minha esposa, ela foi numa consagração numa casa de vida, muito pobrezinha, não tinha nem banco. E quando ela estava uns 2 metros para chegar na casa da irmã, elas escutaram, a minha esposa, as 3 estavam com ela, escutaram um barulho de muita gente. A minha esposa apontou para mim e disse, muita gente. Quando chegou lá, só tinha 2 irmãs. Elas estavam fazendo um barulho tão tremendo, porque igual a irmã está naquela costura, a gente pediu para adorar a Deus, adorar o Espírito de verdade, adorar. Então vocês vão soltar esse ar, vocês vão colocar para dentro, e eu vou contar de 1 até 3, vocês vão dizer, não temas. Amém? Amém. Vamos lá, aspira fundo. 1, 2, 3, vamos lá? Não temas! Descansa nele, descansa somente nele, acredita nele. A Bíblia diz, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas não temas, pequena ovelhinha, porque Deus é o grande pastor. Não temas, porque se você é humana, Deus é divino. Mas não tenha medo. Claro que você não vai encarar uma arma, um revólver, não. Mas não tema com a dificuldade da vida.